Meus irmãos, nesse momento, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, que essa paz permaneça em cada vida. É um prazer nesse momento estar aqui nesse momento, organizando aqui um vídeo para repassar a você o que Deus me despertou, revelando algo importante. Sou evangélico, diácono da igreja, Assembleia de Deus, e Campo Cajueiro, cidade Urbano Santo, e nosso pastor Honorato Serra, e dirijo auxiliando aqui na vila onde eu moro, que se conhece por Lagoinha. Trabalho como diácono e auxiliado dirigente da congregação Nova Jerusalém. Nesse momento eu convido você para ocupar a sua atenção ao ouvir esse vídeo que eu estou organizando para repassar a você o que Deus me revelou, que é algo importante da parte de Deus, onde tem a ver com esses tempos que estamos vivendo aqui na Terra, e tem a ver também com o arrebatamento da igreja, que é a vinda de Cristo. E nesse momento eu vou repassar a você, que vai estar ocupando o seu tempo para compartilhar conosco ouvindo esse vídeo. E aí eu passando a você esse testemunho do que Deus me revelou. Algo importante e tremendo da parte de Deus. E nesse momento eu vou repassar a você, e você vai entender que por meio desse testemunho, creio que muita vida vai se libertar, vai se consertar e vai receber bênção da parte do Senhor. Porque é um testemunho vivido, um testemunho que Deus precisa que a gente repasse ao povo, tanto evangélico como não evangélico. Tanto os líderes como aqueles também que estão crescendo, aprendendo para ser líder. E aí eu estando no Alto Alegre do Maranhão, ali é meu dia, Deus me revelou algo importante. Tomei um banho, almocei, e depois eu entrei no quarto para repousar um pouco. Antes de eu me deitar, eu me dobrei meu joelho e falei com Deus. Ali eu pedi as providências de Deus, para Ele me mostrar as coisas que estava precisando, para a gente fazer, se estava tudo certo, o trabalho, me deu uma demonstração como eu pudesse reconhecer se com certeza o trabalho que estava sendo feito podia estar pronto para poder ganhar o reino do céu, ou se faltava alguma coisa. Se dependesse de algum preparativo que Ele me mostrasse e que eu pudesse fazer e também repassar para o povo. Naquele momento eu tomei um sono, o sono me tomou, um sono suave, e ali eu me vi andando. E nessa viagem, de repente alguém chegou para mim, pois eu não ouvia a pessoa, mas ouvia a voz veio de cima, do alto, uma voz suave, de poder, e disse: eu vim para lhe acompanhar até um local onde ali está precisando de você. E ali eu saí, naquela caminhada, logo cheguei no lugar. E quando eu chego ali naquele lugar, estava a multidão. Essa multidão como um rebanho de ovelha, que era ali apacentado por pastor. Era muito povo, e aquele povo estava ali, era o trabalho que era para mim receber. E quando eu chego ali, eu fui autorizado para mim tomar posse daquele povo, e aquele povo estava ali, eu fui me entregue de um caminho. O caminho eu olhei para trás, para frente, e o caminho já vinha, já existia, mas também eu não via o fim para frente nem para trás. Porque Deus, Ele é o princípio, é o fim. Ele é ontem, hoje, eternamente, diz a palavra. E ali, quando eu fui entregue aquele povo nas minhas mãos, a palavra ela me conduzia, como Deus usava os profetas no Antigo Testamento. Eles não viam Deus, mas ouviam a voz. E assim eu era conduzido por aquela voz. Aquela voz me ensinava o que era para fazer, o que era para me ensinar.
E naquele momento eu tomei posse daquele povo junto com minha esposa, pois Deus entregou ela para me ajudar. E nós tomamos posse daquele povo e a voz disse: você tem que ensinar tudo, todas as coisas, não pode esconder nada. Falar das coisas boas, mas também ensinar, dizer para eles também as coisas ruins que é para abandonar. As coisas que impedem o céu, as coisas que impedem amar Deus. E as coisas também que impedem se libertar. Eu tive que ensinar o que Deus mandou, pois eu tinha que falar das coisas do céu, mas falar também das coisas terrenas. Tinha que explicar para eles, a palavra que eu ia passar para eles era a palavra que eles tinham que guardar para poder se defender, lembrando delas em momentos difíceis, porque se não lembrasse, não iam se defender. E dali eu saí, tomei posse daquele povo, me responsabilizei e andei com eles na viagem longa. E logo nós andando, eu tinha que ensinar, mas tinha que vigiar, para não se debandar. Pois a voz disse: se estiver bem ou se estiver passando dificuldade, mas não sai do caminho, e ensina para o povo também permanecer no caminho. O caminho era estreito, mas comportava aquela multidão e ficava ainda espaço. E naquele momento eu prossegui com aquele povo ensinando, com paciência, não carecia a caminhada à correria, tinha que ser uma caminhada bem alenta, mas com cuidado, para poder eles ouvir e guardar o que eles ouviram. E naquele momento nós andamos bastante, a caminhada foi longa, até quando chega o momento de nós descansar um pouco. E naquele momento que nós andamos, ali apareceu um caminho, o lado da direita, e a voz disse: conduzir eles lá da direita. E nós saímos lá da direita, entramos lá no caminho, e logo chegamos em um lugar aonde a voz permitiu que nós repousássemos um pouco, porque já estava de longe o caminho, já era uma jornada cansativa, mas eu tinha vontade de fazer. Eu não sabia onde era o fim, eu não sabia onde eu ia passar, ou como era, mas eu sabia que eu estava com vontade de fazer o trabalho, ensinar aquele povo também a aprender a fazer, e ensinar também a permanecer para poder ganhar o reino do céu. Ali chegou o momento de nós repousar, descansar um pouco, e ali eu falei para o povo merendar, sentar, descansar, até a hora que nós ia prosseguir com aquela caminhada. E naquele momento eu pensei que depois de que eu terminasse de levar a palavra, eu poderia também descansar ali junto com eles e permanecer sentado ou mesmo ali, só mesmo me alimentando para poder criar uma coragem. Mas eu estava entendendo dessa forma e Deus me explicou de outra forma, porque eu tinha que... Chegou o momento de cessar a palavra, e quando chega o momento de... Passou o culto, passou o trabalho, Deus tem uma coisa que Ele precisa que esteja na liderança que comanda o povo que Deus entrega. Terminou o culto, terminou a festa, e agora o que é para fazer? Ele me permitiu que eu não podia estar agora naquele momento ensinando, porque eu já tinha passado a palavra. Agora eu ia descansar junto com eles, mas vigiar para eles não se debandar, não ficar nenhum daquelas ovelhas, e nem se desbandar ali, porque podia ser atacado ali por qualquer motivo ruim, e podia a gente não ver. Então aí veja que da mesma forma que Deus está colocando essa despertação que Ele precisa que aconteça. Muitos pregadores, muitos que estão na liderança, estão na frente do trabalho, mas Deus não quer só para pregar, não só para dirigir. Deus, depois dos trabalhos, nós precisamos vigiar as ovelhas para saber como é que estão, para onde é que vai, para onde quer ir, saber se estão lembrando o que ouviram, o que receberam. E aí essa parte, cada um tem seu tempo de ensinar e vigiar. Naquele momento eu fiquei ali, a voz disse: você fica agora vigiando junto com sua esposa, para esse povo não se debandar, até o momento de prosseguir a viagem para frente. E eu fiquei de um lado e ela ficou de outro lado, vigiando. Naquele momento apareceu 2 pessoas ali no meio daquele povo. Aquelas pessoas que apareceram ali era parecendo mulher, não era homem. E quando aparece aquelas 2 mulheres ali no meio, elas entraram ali cumprimentando como uma pessoa educada, como uma pessoa que é muito chegada com educação e fazendo parte também do evangelho. Cumprimentando todo mundo,
como quem seja pessoa boa, mas na hora que eu vi de lá, eu conheci que ali não tinha nada de Deus, mas o povo, eu esperando que o povo tivesse como discernir, porque a palavra que eu passava era para, Deus disse que discerne os espíritos. Pois a palavra que eu mais ali, eu passava para eles, a palavra que está escrito no segundo Evangelho de João, que está escrito no capítulo 4, versículo 1. Na epístola de 1 João, que diz que a palavra de Deus nos desperta dizendo que não podemos acreditar em todo espírito, mas provai se o espírito é de Deus. A partir do 2 João, capítulo 15, 14, a palavra diz também que nós só somos amigos dele só se fazer a vontade dele, Jesus. Então, tudo na caminhada era para ser, a gente reconhecer como podemos ser amigos de Deus e discernir os espíritos que ia aparecer adiante, por meio do falso profeta. E naquele momento, a mulher entrou, cumprimentou, receberam ela, mas não souberam descobrir o segredo que estava nela. E naquele momento, você observa que cada um tem o seu tempo determinado. É essa parte aí que nós temos que entender, que é o tempo de nós falar quando Deus manda. Esperamos ao momento que Ele manda, ao momento que é o certo. E Ele me disse na caminhada que eu só ia falar, só ia fazer alguma coisa, eu tinha que esperar e ouvir a voz dEle. E por isso, quando era para me fazer alguma coisa, eu falar, eu tinha que esperar. Ele faz lá o que era para me fazer. Ali apareceu aquelas mulheres e começou ali envolver no meio daquele povo. E eu olhando ali para ver se alguém olhava para mim, mas só parece que tinha esquecido, não dava atenção. E ela entrou, agora ela vai conversar com eles, e ela vai falar dizendo que, procurando descobrir quem era o que estava na frente do trabalho junto com eles, quem era o guia. Porque o inimigo, ele precisa, e primeiro o que ele faz, é procurar a vida de quem está na frente do rebanho, para descobrir como é, porque ele anda furioso. E ali ele procurou saber quem era, que era o guia deles, quem era o da frente ali, que ensinava. Elas me apresentaram ali, não, ele não estava lá, eu estava longe deles assim, vigiando, mas eles apontaram para mim, ele está ali. E lá ele disse, como é ele? Ele é bem, é ensinador, Deus usa ele, ou como é ela? Ele disse, não, ele é uma pessoa que Deus usa ele bastante, ele ensina bem, é paciente, é muito bom o nosso líder. E ela passou a dizer que ela também era uma líder. Ela usava também um rebanho conduzindo. E dizendo que ela também era muito usada por Deus e que tinha muita coisa que Deus tinha mandado ali para falar para eles. E que por onde ela tinha andado, ela nunca tinha encontrado uma pessoa que era usada que nem ela. Ela começou já a se exaltar. E naquele momento nenhum podia discernir, descobrir o segredo daquela mulher. Porque esqueceram da palavra que eu passei. Não lembraram. Não estavam lembrando o que era que tinham aprendido. Naquele momento ela começou a doutrina ali falsa. E eles ficaram ali observando para ela com atenção. Até quando ela perguntou se eles queriam ver ela fazer ali acontecer um sinal. E eles pediram, confirmaram que queriam ver. E foi a hora que ela começou a entrar com facilidade na vida daquele povo. E ali foi quando ela foi fazer acontecer um prodígio. Porque Jesus disse que para o fim dos tempos, no último dia, ia surgir falsos profetas fazendo acontecer muitos prodígios. Parecendo ovelha e sendo lobo. Cura. E acontecendo condição financeira. Muitas coisas acontecendo para poder enganar o povo. Pois é os espíritos que vêm com falsa doutrina. E ali foi quando ela convidou o povo para chegar mais a um lugar, onde tinha uma casinha, que era onde a gente estava repousando, e ali aquela casinha ela não era coberta ao redor, era só por cima. E ali em redor dela era só as colunas, com uma coluna de madeira. E ali em redor daquela casa era bem plantada pé de fruta. Pois a pessoa que morava ali, ele era cuidadoso, era plantio de fruta. O lugar assim, como lugar de repousar ovelha, um lugar que tinha muito pé de árvore.
e era limpo por baixo, como quem estava roçado de novo. E foi aonde Deus mandou nós ficar ali, porque tinha sombra, para poder edificar debaixo da sombra. E naquele momento ela começou a dizer, chego tudo para cá. E o povo encostaram. Naquele momento, tinha um pé de fruta que estava carregadinho de fruta. Ela disse, eu vou fazer aquilo com esse pé de fruta para vocês verem que Deus me usa. E eu tenho o poder de eu falar e acontecer. E naquele momento o povo deram ouvido. Ficaram ali, pararam para poder ouvir, para poder vê-lo. E foi naquela hora que ela começou a entrar, adquirindo aquele povo. Porque se nós detenção inimigo, ele entra com facilidade. Porque nosso Deus, ele faz prodígio. E os prodígios do Senhor é diferente. E ali foi quando ela disse, olhe para cá que eu vou fazer agora e vocês vão ver. Aquele pé de árvore, aquele pé de fruta estava bem carregadinho de fruta. E ela suspendeu a mão para cima e ela baixava a mão dela encostou no chão. E o pé de árvore também se envergou e encostou no chão. Quando terminou, ela sacudia a mão assim, o pé de árvore, o pé de fruta sacudia os galhos e estragava os figos. Ficou tudo estragado no chão. E quando termina, ela ficou com a mão baixada e o pé de fruta ficou torta. Naquele momento ela disse, vocês todos estão vendo que eu tenho poder. E tudo que eu fizer com qualquer pessoa, quem quiser fazer, acontece do jeito que eu estou fazendo aqui. Se não me respeitar, se não fazer o que eu quero. Mas também se adquirir o que eu ensino, se me acompanhar, esse poder também passa para a pessoa que também me acompanha, que acredita. Aí o povo vira o milagre, vira ali acontecer, ficaram ali abismados, dizendo que tem poder mesmo. É Deus que está dando. E ali foi quando ela disse, antes de eu sair, eu quero levantar aqui um clamor. Quem quer clamar junto com ela? Aí o povo suspenderam a mão. Não lembrava o que tinham aprendido, o que eu tinha passado para eles. Porque agora chegou novos ensinamentos, doutrina errada, e pensavam que era certeza. Pensando que era de Deus. E naquele momento foi quando ela chamou o povo assim para um local e foi levantar um clamor. E antes dela levantar o clamor, ela foi dar um recado que disse que Deus tinha mandado para aquele povo. Primeiro ela fazendo pergunta. Ela perguntava, Deus ele gosta de um povo bonito ou é feio? O povo dizia, é povo bonito, um povo limpo. Ele gosta de um povo que ajuda um outro ou é que não ajuda? Isso não, é um povo que ajuda um outro. Ele expôs aqui, foi um ensinamento que ele mandou a resposta para vocês. E eu vou passar para vocês primeiro, depois é que nós vamos clamar. Então, naquele momento, ela foi passar aquela palavra para aquele povo. Mas ainda eu esperando a voz para mim poder falar, mas Deus ainda não tinha mandado eu falar, porque ainda não era para mim falar. Ali a palavra já tinha passado, eu já tinha passado para eles. Era para continuar depois da caminhada, quando continuasse a caminhada. Mas agora eu estava ali só observando. Então, naquele momento, ela foi passar para eles, dizendo, Deus mandou dizer para vocês que quer um povo bonito, quer um povo bem organizado. E Deus não se agrada de pessoas que andam desorganizadas. É ou não é? O povo dizia, é. Aí ela disse, pois agora eu vou dizer para vocês o que ele mandou. Que vocês que tiver o cabelo feio, procure um salão, manda esticar o cabelo. Manda passar uma tinta, se tiver branco, se tiver de qualquer forma, para ficar bonito. Se o cabelo está curto, manda esticar ele. Manda organizar as unhas. Passa um esmalte, uma coisa. Se tiver uma qualidade no rosto, manda dar um trato no rosto, vai ficar bonito, na sobrancelha, em tudo. Nos pés, nas roupas, não pode ser uma roupa que se mostre como velho. E quem não tiver condição, quem tem condição, ajudar quem não tem. Porque é assim que Deus mandou fazer. E Deus se agrada dessa forma. Aí vocês vão ver que se fazer desse jeito que eu estou mandando, que eu estou dando recado, vocês vão ver que esse poder que eu tenho, também vocês vão fazer parte. Aí o povo fica alegre, porque é mais que quer receber poder, mais que quer ser usado. E naquele momento, o povo deram atenção, e aquela mulher passou a doutrina dela. Não era de Deus, era a doutrina do maligno.
Pois tinha que o povo, querendo que o povo passasse para o lado da falsa doutrina para poder cair na vaidade, na moda. E naquele momento o povo não esqueceram do que eu tinha passado, a palavra de Deus para eles. Para discernir os espíritos. Nem saber que moda, vaidade, não vai para o céu pessoa vestida nesse vestimenta. E aí foi quando ela disse, agora eu vou, vocês garante de fazer? Disse, nós garante. Garante de ajudar um que não pode? Garanto. E você, que já... Aí alguns dizem assim, então sendo assim, Deus já está ali comigo, porque já está alegre comigo, porque eu já fazia, mesmo escondendo do meu profeta, mas eu fazia, quando eu saía para outro lugar, eu usava esmalte, usava toda coisa. Então Deus está se agradando. Mesmo fazendo escondido, pensava que Deus se agradava. E ali foi quando ela foi levantar o clamor. Ela reuniu o povo e ela disse, olha, Deus ele usa do jeito que ele quer. O Espírito Santo é quem faz adoração do jeito que ele quer. Aqui, se tiver alguém que adora diferente, não se importa não, porque é o Espírito Santo, é da forma que ele quer. E vocês já vão ver que tem aqui um sinal de quem já vai receber poder na adoração, no movimentar da adoração, você já vê que cada um vai fazer um gesto de uma forma. Aí foi na hora que eu fiquei observando, ela foi levantar o clamor. E naquele momento que ela foi levantar o clamor, ali começou a adoração, aqueles espíritos, aquele poder, investindo nas pessoas. Mas o tema da adoração de cada um, o gesto, era a forma de uns com o braço cruzado assim, e outros se benzendo. Então ali era a forma de adoração maligna, diabólica. E ali eles começaram, e quando ela começou a clamar, pois ela deu a ordem, fica calado, deve estar aqui. Quando chegar o de vocês falar, vocês falam. Mas quando chegar o momento de vocês falar, vocês já estão cheios do poder. E ali, quando começaram a fazer esse símbolo, dessa adoração, aí começaram a se manifestar. Porque ela começou a falar alto e eles se manifestavam. Quando eles se manifestavam, aí se enchiam, falavam línguas estranhas, ali se manifestavam, sapateavam, ali tinha uns que rodavam, tinha outros que caíam, tinha outros que levantavam, e aqueles que iam levantando, e aqueles que iam recebendo o poder primeiro, tocava no outro, e o outro recebia, e se levantava, e começava aquele movimento de manifestação, uns tocando nos outros, e recebia. Quem não tinha recebido, recebia. O outro tocava cheio e recebia. Aí começou aquela manifestação ali terrível. Né? E quando ela parou de clamar, acabou a manifestação. Aí acabou. Se aquietaram. Aí naquele momento, ela disse, vocês viram? E vocês também já podem dizer que já faz parte desse poder. Aí ela perguntou, quem se manifestou? Quem se encheu? Eu disse, eu recebi. Aí depois vocês tudinho já faz parte desse poder. Tem autoridade também de pedir e acontecer. Aí foi a hora que a voz se recuou e disse, agora é a hora de você falar. Diga para esse povo e para essa mulher, para essas mulheres, para esses espíritos, que esse preparativo aí não é preparativo para quem vai cair o céu. Esse preparativo aí é para quem quer se perder. Porque o preparativo, a qualidade, o brilho quem dá para o povo que quer o céu é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não coloca ninguém para vaidade nem para moda. E nem para adorar espírito, a não ser o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é diferente. Diz para eles que essa adoração aí não é de Deus. Essa doutrina também não é de Deus. E por esta razão, tudo faz parte já porque acreditaram e tudo vão se perder porque deixaram de me servir e de ouvir o que eu mandei tu falar. Quando eu falo o que Deus mandou, aquela mulher se enraiva, aquela chefe, e quando ela se enraiva, ela deu ordem para todos que faziam parte do lado dela, que tinham se manifestado. Ela disse, todo mundo se manifeste, peça poder para nós agora destruir esse falsos profeta. Porque ela me chamou de falso profeta. Esse falso profeta era ela. Então, naquele momento que ela deu a ordem, todo mundo se manifestou. Aqueles que
que tinham se manifestado. Se manifestaram e ela deu a ordem, vamos acabar com ele. E naquele momento eles vinham como um leão faminto para me destruir, para me espedaçar. Mas quando eles faziam o jeito de vir para cima de mim, eu estava cercado de um poder tremendo, aleluia. Que ninguém tocava em mim, todos caíam nos meus pés. Todos caíram no chão e não se levantavam. E dali foi quando ela viu que nada aconteceu. Ela disse, fico continuando, não desisto, que eu vou agora lá no santuário buscar reforço. Mas nós vamos destruir ele. E ela corre para o lugar do santuário. Naquele momento, o Espírito Santo me dirigiu e disse, procura onde é o santuário, descobre onde é o santuário. Que é para acabar com ele, para acabar com esse poder que tem lá, maligno. E depois volta. E dali foi quando ela correu. E eu saí e descobri o santuário dela, era um lugar do sepulcro, aonde ela trazia força. Naquele momento ali, ela quis se esconder, mas quando eu vi ela, eu fui para mim, repreendi, e quando eu chego lá, eu disse, está paralisado, não funciona, vai ser destruído em nome de Jesus, daqui tu não vai sair mais, não tem mais autoridade. Aí foi quando eu cheguei lá, só estava só a roupa, só estava o casaco. Aí o corpo tinha saído. E naquele momento, Deus disse, a voz disse assim, disse para aparecer onde tiver, descobrir para ser destruído. Aí naquele momento eu repreendi e disse, aparece onde tu está. Aí ela apareceu, ia por debaixo do chão. Ali ela ia, por onde ele ia como um gongo. Ela ia por debaixo do chão, mas ali ela tinha que suspirar. E por onde ela ia sair num bloco em cima da terra, que era onde saía o fogo. E ali, por onde ia saindo aquele fogo, eu vi, porque a fumaça, a poeira subia. E ali foi quando eu paralisei, em nome de Jesus, acabei com aquele espírito. Aquele espírito apareceu como uma doença, como um gongo cheio tipo uma coisa mesmo que ingera, que era algo que ela ia buscar para poder acabar comigo, não podia de outra forma, ver se podia com uma enfermidade, uma coisa, para me paralisar. E ali ela foi que foi paralisada, e aí quando eu deixei lá, que paralisou, que lá se terminou, aí foi que eu fui para mim continuar lá da onde eu tinha chegado para frente. Quando eu chego ali, da onde estava o povo que estava cheio de demônio, o demônio tinha saído. Tinha se levantado agora todo mundo, mas agora eu não tinha mais autoridade para poder orar por ninguém. Eu não tinha mais autoridade para alguém se arrepender e eu cuidar dele, porque todos aqueles agora que tinham se rebelado contra mim, eu não tinha mais, Deus não tinha fechado a oportunidade para mim orar por eles. E eu não estava entendendo. Ali você vai, no final desse testemunho, você vai entender as coisas que você vai ouvir junto comigo nesse testemunho. E aí foi quando eu cheguei ali, todo mundo ali corria para onde eu estava pedindo, arrependido, pedindo que eu orasse, mas aí a voz disse, não ora por ninguém. Encerrou. O tempo passou. Passou a oportunidade deles. Prossegue para frente. E ali foi quando eu passei deles. Quando eu passo deles, eu prossegui agora no caminho direto. Eu não larguei o caminho. Louvado o nome do Senhor. E quando eu segui aqui no caminho, eu saí ali e não tinha mais rebanho, porque o rebanho tinha procurado outro. E agora estava perdido. E agora quem é o rebanho? Se alguém te despreza porque prega a verdade, e não tem ninguém que te acompanha, não te preocupa. Porque você vai ser o rebanho para o Senhor. Ele vai cuidar de você. Ninguém quis que você cuidasse. Às vezes procura outro e no fim se perde. Mas não se preocupe, não sai do caminho. Não desligue da ordem de Deus. E você vê quem é que vai se salvar. Quem é que não vai perder. E aí naquele momento eu prossegui todo ali, faz de conta que anunciou no mundo inteiro que surgiu esse homem que não concordava com a doutrina, com toda a coisa, e agora anunciaram. Aqueles espíritos ali anunciaram para todo mundo sabia que quando me via, já sabia que eu era o que não concordava com o erro. E ali todos já faziam parte daqueles espíritos e partiam para cima de mim para me matar, para me destruir. Mas todos que vinham para cima de mim, caíam por terra. Não carecia me preocupar. Tinha algo na minha vida que cuidava de mim. Louvado o nome do Senhor. Deus vai cuidar também de você.
Se você entender, porque esse testemunho vai chegar a um ponto de mudar muitas vidas. E de que você vai enfrentar muitas barreiras. Mas Deus está sob controle. Está sobre a sua vida. Não se preocupe. Se preocupe em fazer a vontade de Deus. Ali eu prossegui naquela marcha. Naquela caminhada. Sozinho, não tinha mais ninguém. Minha esposa, ela também tinha procurado. De lá de onde ela estava, do outro lado vigiando. De lá ela também foi se cuidar. Porque Jesus diz que já vai chegar o tempo de cada um se cuidar. Da mesma forma, o tempo é esse. Estamos trabalhando, mas cada um tem que fazer seu modo para poder ganhar salvação e não entrar, ser preso pelo inimigo. E ali naquele momento, meu irmão, eu saí naquele caminho sozinho e me encontrando com pessoas evangélicas, pessoas que não eram evangélicas, tudo com raiva de mim, pois aqueles espíritos ali faziam parte, era uma ligação, era como estava anunciado, na hora que vê, é para matar. E na hora que olhava para mim, conhecia que eu era aquele que não concordava com todas as coisas. E ali vinha para cima de mim, todo mundo ia ficando. Só que ninguém traspassava o caminho que eu ia. Porque o caminho que eu ia, o que eu estava, você pode entender qual é o caminho. Ali o caminho era limpo para mim passar, para mim andar, para mim prosseguir. Tudo vinha do lado, mas na frente, nada entrava na frente. E eu seguia. Mesmo vendo a dificuldade, mas alegre para fazer a vontade de Deus. Até quando chega um lugar que o povo não estava mais desbandado, assim como quem estava livre. Eu chego agora em um ponto, em um lugar, que dali para frente era só mesa, posta de mesas. Ali era as filas de mesa. E em cada mesa ali tinha um povo agrupado. Chega o momento do julgamento. Todo mundo ser julgado por aquilo que fez. E eu não estava entendendo. Eu só sei que eu estava fazendo a obra, eu só sei que eu estava sendo livre, cada vez me revestindo de poder, e alguém que estava comigo me defendia, e eu andando para frente, não sabia onde era que ia chegar o fim daquela jornada. Mas a vontade de fazer e caminhar. E agora acontece que quando chega ali, está aí a mesa de um lado e outro, as mesas, as filas de mesa. Cada uma mesa só tinha uma vaga entre uma e outra, onde era para a pessoa que passava. Mas ali, as filas de mesa tudo certinho, e naquelas mesas ali, tudo estava ali com o livro, como que estava ali esperando para uma escola, como que fosse assim um trabalho de uma prestação de conta. E em cima, em cada frente daquela mesa, ali por trás, os grupos de todo tanto. Tinha grupo menos, grupos de muita pessoa. E ali, homem, mulher. E ali acima daquela mesa por trás, e tinha como uma folha de um livro. Que estava acima da pessoa assim, era seguro lá, sem ninguém segurar ele. Não tinha nada que a gente pudesse ver que tivesse segurado aquela folha, ali como um jornal. Né? E ali estava só uma folha, que estava seguro lá, e nada segurava ele lá, assim como que pudesse amarrar ele numa coisa, não, ele estava lá seguro por conta própria. E ali, naquela folha, cada uma mesa tinha, e em cada folha daquela estava constando tudo que a pessoa tinha feito durante o conviver aqui na Terra. Estava constando ali, tudo estava ali demonstrando o que todos tinham feito ali naqueles grupos, buscando recurso para dentro da obra de Deus. Recurso de tema de trabalho. Então ali estava todas as coisas, o que a pessoa tinha usado, como tinha vivido, ali tudo estava ali, a figura naquele papel. Se a pessoa tinha se envolvido em jogo, estava ali a bolinha. Se tinha se envolvido fantasiado com brinco, cordão, anel e batom, se fantasiado como o mundo quer, tudo o que fez, do cabelo, dos teus pés, estava ali constando tudinho, pois cada coisa que tinha usado estava ali naquela folha, em cada mesa. Em cada mesa constava o que tinha feito aquele grupo. E ali eu estava ali, eu passando ali, caminhar mesmo lento a caminhada, porque dava tempo eu ver as coisas. Porque eu estava tranquilo, porque ninguém tocava em mim. Tudo caía por terra, em nome de Jesus. E naquele momento, eu passei ali, olhando, observando, não sabendo onde era que ia chegar o fim, até quando chega ao final das mesas. E ali aquele povo eu conhecia, povo crente, pessoa que eu conhecia, pessoa que eu ainda não tinha conhecidas, mas era pessoa crente, misturado com povo descrente, mas estava ali tudo esperando, cada um prestar conta do que tinha feito ali, para saber o total
para as coisas que tinham corrido atrás de recursos para dentro do trabalho do Senhor. E naquele momento chegou o final das mesas. E quando chega o final das mesas, chega o final do povo. Porque ali chegou a hora de um julgamento. E quando chega aquele momento, ali chegou o final, eu digo, e agora? A voz disse, chega mais adiante. Ali eu cheguei mais adiante, chegou um local limpo, como um terreiro de uma casa. E quando eu olho ali, era grande ali aquele terreiro, aquele local ali limpinho. Aí a avó disse, olha para o lado direito, eu olhei, enxerguei uma casa. Uma casa grande, bonita, alta. E a voz disse, se aproxima daquela casa. E lá, tu vai ouvir o que eu vou falar para fazer. E eu me aproximei daquela casa. Quando eu chego ali, olhando para aquela casa, a casa só tinha uma porta. Não tinha janela. Ela era alta e só tinha uma porta. Não tinha janela. A qualidade que era a coberta de cima, era dentro, era por fora. E ali eu cheguei chegando ali na porta da casa, eu me encontro com minha esposa. Pois ela também tinha entrado na correria por onde ela tinha ido, ela tinha feito um jeito de também se defender até chegar na casa também, enfrentando a barreira também. E lá nós se encontramos. Aí a avó disse, está aqui a tua companheira, você vai entrar na frente dentro da casa e ela vai lhe acompanhar, só observando. E você vai observar a casa, tudo dentro. E o que você vê dentro da casa, como você viu fora, pode botar tudo para fora da casa. Não aceite nada sujo dentro da minha casa. E destaque a casa, você vai conhecer de quem é. Aí naquele momento, eu entrei, cheguei na porta, a casa era grande, um lado da casa era feito terraço. A área desse terraço era onde era o preparativo de comida, o preparativo de colocar as vasilhas. Mas o varandado dela, a altura que era as paredes de dentro, era de fora. E ali, essa área era só de onde estavam os materiais de comida, panela, prato, colher. E ali de um lado e outro. Naquele momento ali, entre um lado e outro, ali no meio, era onde a gente passava. Era a área de a gente passar. E quando eu chego ali, que eu olho para o lado da direita, e eu enxergo duas mulheres que estão lutando para mexer nas panelas. Para tirar comida. E aquelas mulheres estavam lutando para mexer, mas as panelas não aceitavam. E elas lutando. E quando eu olho para aquelas mulheres, era do mesmo jeito que eu tinha visto lá fora. Elas tinham mandado cortar o cabelo estava curto. Tinha mandado pintar, passar tinta. E ali, por onde elas tinham passado, a tinta amoleceu, ficou tudo novo. No lugar da orelha, no lugar que usava brinco, cresceu, inflamou, saía sangue. E naquele momento eu comecei a observar ali, as unhas, o esmalte amoleceu, ia pingando por onde ela ia como sangue. O batom do mesmo jeito, a tinta do cabelo. Se tinha tatuagem também, tudo apareceu novo como um sangue, ia pingando com um óleo, uma coisa. Inutilizava a casa. E naquele momento que eu vi, eu dei ordem para sair. Eu disse, pode sair para fora que é a casa de meu pai. Aí foi quando eu entendi que a casa era do meu pai. Eu disse, a casa do meu pai é a casa de limpeza, é a casa de santidade, aqui na casa de sujeira. E pode sair para fora. Elas disseram, nós não vamos sair, porque nós continuamos trabalhando, foi aqui. Nós trabalhamos, foi aqui. Sempre nós trabalhamos. E eu disse, trabalharam. Mas agora chegou o momento de não se trabalhar do jeito que quer. É do jeito que meu pai quer. E se não respeitou, ele não aceita mais. Acabou a oportunidade. E agora, disseram, não vão sair. Eu disse, meu pai mandou eu dizer que é para sair. E se não quer sair, aí é você e ele. Naquele momento, ela tentou mexer na panela de novo.
Quando ela tenta mexer na panela com a colher, a panela açoita. Um vapor. E aquele vapor que açoita sobe acima delas e desce em cima delas como uma tarrafa que laça peixe. E ali elas se queimaram, todas as duas. Naquele momento elas saíram correndo, se lamentando. Tudo ferida, queimada. Derramando sangue, mas por onde elas iam, a casa mesma limpava, não carecia ninguém limpar. Louvado é o nome do Senhor. E ali, elas saíram para fora. Aí a avó disse, verifica a casa todinha dentro. Local por local. Se encontrar coisa diferente, ruim dentro, pode botar para fora. Porque a casa é sua. É do seu pai. E agora eu saio, entro na casa verificando tudo, local por local, quarto por quarto. Dependente dali do local de comida, a casa era composta só de outras coisas, que era lugar de dormir, vestimenta, calçar, toda coisa tinha na casa. Quem fazia parte da casa não carecia se preocupar, porque nunca acabava o que a gente precisava. Se aumentasse os trabalhadores, tinha lugar para todo mundo. Tinha comida para todo mundo. Tinha dormida para todo mundo. Tinha tudo para todo mundo. E vivia bem. E agora acontece que naquele momento eu verifiquei a casa, não encontrei mais mal, mais ninguém, e só eu e minha esposa, nós andando e verificando. Saía por outro lado, quando eu saí no mesmo terraço, eu disse, agora eu vou de novo até o final do terraço. Quando eu vou até o final do terraço, não encontro nada de mal, estava tudo tranquilo. Aí quando eu vou voltando, que eu chego perto da porta, vai entrando duas mulheres. As duas mulheres, ela já sabia que estava fora dos padrões de Deus, não tinha mais jeito para eles, mas ela foi procurar um jeito. Ela tinha cortado o cabelo curtinho e não tinha mais como espichar. Ela tinha colocado tatuagem no braço, aqui na frente também, não tinha como tirar mais, porque tudo renovou. Ela tinha usado brinco, continuava usando brinco, tinha crescido no local. Então inflamou. E ali tudo estava funcionando como a criança tinha feito naquele momento. O beiço pintado, nas unhas, os esmalte, sombra, estava tudo novo. Mesmo que era só base, mas tudo era só um material só. E naquele momento ela mandou fazer uma touca para cobrir o cabelo. Mandou fazer aqui uma roupinha para cobrir as tatuagens. Mas isso se via por cima da roupa. Não se escondia. Fazia de conta que a roupa era como um espelho. E naquele momento eu dei ordem para elas saírem. Elas não quiseram sair, acontecia do mesmo jeito, do jeito das outras. Se queimaram também, mas saíram para fora. E naquele momento foi quando eu saí, a avó disse, sai para fora agora da casa e vai mais na frente um pouquinho. E dá ordem para tua esposa ficar bem na porta esperando, não sair daqui, enquanto você não vier. E aí foi quando eu saí para o terreiro da casa, à frente da casa. Quando eu saí para a frente da casa, que eu saio fora da casa, eu ouvi um clamor. Uma grande zoada. E quando eu ouvi a zoada, que eu fiquei observando, era uma pessoa que vinha da onde eu tinha vindo, no mesmo caminho que eu tinha vindo. Ele vinha doutrinando. Mas a doutrina que ele vinha passando era dizendo que tinha chegado o final. Todos que não tinham adquirido a palavra, que não tinham se preparado, estavam fora do céu. Não tinha mais como se arrepender, porque o tempo da misericórdia tinha passado. Porque o tempo das misericórdias é agora, enquanto Jesus está trabalhando como advogado. Ele dá chance para você se arrepender, dá chance para você prestar atenção direitinho, mas a partir da vinda dele, a chance acabou. E tem muitos que se enraivam com os profetas que Deus levanta, que não concordam com ele. Então, naquele momento, eu observei a zoada e ali eu contemplei o povo como estava no mundo inteiro. O povo de um lado e outro do caminho, mas não transpassava o caminho.
E eu observei ali o povo reunido, como que estava tudo reunido no lugar. E eu observei de onde eu tinha vindo, do caminho que eu tinha vindo, eu observei a pessoa que vinha no caminho. Mas eu mesmo que vinha com a doutrina, dando despacho para o povo. O povo pedindo misericórdia, arrependido, jogava o folheto em cima dele, mas ele não segurava. Porque o tempo de olhar, o que nós necessita é agora. A partir que Jesus vir, não vai ter tempo mais para se preparar. E o povo ali só que não atravessava o caminho, só era dos lados, porque aquele que vinha no caminho, ele era poderoso e respeitado. E ali eu olhei para aquele que vinha no caminho, uma doutrina especial, da mesma forma como eu tinha vindo ensinando, e ele não tinha formosura. Era como uma pessoa que usava simplicidade, mas tinha poder e autoridade nas mãos. E quando veio se aproximando, eu fiquei ali esperando ele vir para eu vir na direção que eu tinha vindo, onde eu estava na casa. E ele veio andando, o povo pedia misericórdia, o povo jogava folheto, como quem estava ali escrito alguma coisa para arrependido, mas caía no chão, ele não segurava. O que ele fazia era doutrinar e dizendo que tinha acabado o tempo, chegou o tempo de arrependimento para ter jeito. Porque a pregação tinha funcionado, a chance tinha funcionado. Há muito tempo tinha tido para a pessoa se arrepender. Até quando chega onde eu estava. Quando ele passa onde eu estava, eu ali perto, na frente da casa, e ele passando no caminho onde eu tinha vindo, foi quando ele olha para mim e sorriu. E aquela voz que me conduzia me deu uma experiência, explicação, que o sorrir de Deus para nós é dizendo me segue, isso agradando a nossa vida. Quando ele olha para mim que sorri, eu entendi que era ele me dizendo me segue. E ali eu acompanhei ele. Quando eu acompanho ele, a autoridade que ele tinha, eu também tinha. Ninguém tocava em mim. E eu saí somente observando o que ele ia fazendo. Quando eu chego ali, eu observei o povo, o mesmo jeito que eu tinha visto o povo antes. Aquele povo todinho ali, eu observei da mesma forma na época de Noé. E eu fiquei muito com pena, com dó daquele povo, mas não podia fazer mais nada porque Deus não me autorizou mais para me orar por ninguém. Tinha chegado no final e não sabia ainda. Ainda não estava entendendo. Só sei que eu estava fazendo a obra e estava acontecendo e Deus estava me protegendo. Mas ali eu conheci, ali naquele momento, eu observei o povo. As mães, o pai, com as criancinhas no ombro. Muitos arrependidos chorando, se ajoelhavam na frente daquela pessoa que estava ali, mas ele não dava mais atenção para dar um livramento. Porque até mesmo ele era dominado por Deus. Não tinha mais ordem. E ali aquele povo, tanto jovem, especial, mulher, homem, arrependido, chorando. Mas não tinha mais tempo de mandar emendar o cabelo, não tinha mais tempo de mandar tirar a tinta, não tinha mais tempo de tirar o esmalte das unhas, não tinha mais tempo de tirar o brilho, não tinha mais tempo de tirar nada. Porque tudo se tornou novo. As tatuagens apareceu tudo novo. E tudo aquilo dali que eu vi, como se tornou novo, tudo que tinha se colocado para ficar novo, na vaidade, na moda, se tornava como sangue, não utilizava a casa de Deus. E foi o momento que o pai não aceitou mais. Até enquanto começou, até nesse momento, podia viver do jeito que quisesse. Podia estar na casa mesmo não utilizando, mas tinha chance. Pregar de qualquer jeito, cantar de qualquer jeito, viver de qualquer jeito. E podia alguém concordar. Mas agora chegou o momento de ninguém poder fazer nada, só o dono do céu. Louvado o nome de Deus. Só ele agora chegou ao final, que é o que eu estava sendo despertado e vendo e fazendo. E naquele momento, eu observando o povo sem poder mais voltar atrás. Porque tudo que tinha feito era original. Não podia sair do corpo. Tatuagem não saía. Tinta do cabelo não saía. Nada que tinha feito saía. E o que eu tinha visto em cada mesa, onde eu vi os grupos para ser julgado, naquela folha de papel estava constando tudo que tinha feito. Tudo que tinha corrido atrás para trazer para
o trabalho de Deus, os recursos. Ali estava constando, mostrando tudinho naquela folha as coisas que tinha feito. Se tinha se envolvido no futebol, estava ali a bola mostrando. Pois tinha feito parte do esporte. Mas para dentro da igreja, buscando recursos, para trazer dinheiro. Se tinha se envolvido no sorteio, estava lá também mostrando o que tinha saído do sorteio. E justamente era aqueles grupos que estavam ali para prestar conta. Porque cada grupo que estava em cada mesa tinha um papel que estava constando o que tinha feito. E eu olhava e eu conhecia pessoas crentes. Mas e podia ter corrido atrás de recursos para dentro da igreja, coisas boas. Mas às vezes, por causa de uma coisa que estava usando desagradável a Deus, se tornava perdido. Aí fazia parte desse mesmo espírito que tinha corrido para me destruir. Mas nada me tocava, porque quem estava comigo fazia tudo cair por terra. A minha caminhada era para mim só não sair do caminho, porque o rebanho tinha ficado. Não me quiseram mais. Se o rebanho te deixa, não quer te seguir porque prega a verdade, não te preocupa. Deus está dizendo, se não tem rebanho para te apacentar, porque não quis a verdade, o rebanho para Deus vai ser você. É não sair do caminho e fazer o que Deus quer, que você vai chegar ao fim, o final da jornada, e no final da jornada você vê que é o que eu vi, na casa não ficou ninguém. Porque o povo todo estava contaminado por aqueles espíritos. Fazia parte só de uma ligação só. E foi logo anunciado, porque todo mundo que me via me conhecia como uma pessoa que não concordava. E aí era a hora que partiu para cima de mim para me destruir. Mas o que estava comigo era maior, não carecia me envolver. Ele destruía. E agora chega o momento de o povo, aquele que ia ali naquele caminho, com uma grande autoridade, dando aquele relato ali de um final. Chegou a hora deles parar um pouquinho, e foi quando o povo encostaram, não atravessaram o caminho, mas ficaram dos lados, jogando folheto, como que estava escrito uma coisa, para poder ele ver, como uma nota, e arrependido, chorando, com a criancinha nos ombros. Mas aí ele parou, e o jovem tão especial, tanto homem como mulheres, que podia ter pregado, podia ter se reconciliado, podia ter feito a vontade de Deus para ganhar salvação, agora que está com ansiedade de correr, de se expressar, de se arrepender, e aí olhando tanta pessoa especial, mas não serviu para nada. E foi quando ele falou, olhando para eles, eles fizeram assim, disseram para ele, por que nós arrependidos desse jeito, chorando desse jeito, e por que não tem a chance mais para nós? Aí ele disse, não tem mais, porque eu não tenho ordem. O que salva, o que liberta, o que dá a chance, chegou ao final, ele é o fim. E aí alguns jovens diziam assim, nem para mim, nem para ninguém você não dá uma chance. Não tem ninguém mais melhor, assim, que seja mais especial. Ele diz, quando eu falo em todos, é todos. Eu não posso dar chance para um, porque senão dou para os outros. Ele disse, agora ouve o que eu vou dizer no final. A última palavra. Ele disse, todos aqueles que fizer parte de Torre de Macumba não tem direito de ir no reino de Deus. Aí naquele momento todo mundo se corrigiu, porque todo mundo fazia parte da vaidade, das modas, estava vestido, se mostrava como que ia mostrar, porque estava na vida. Estava no cabelo, estava no beijo, estava na sobrancelha, estava em tudo. Estava no que tinha feito. E naquele momento, eu ali atrás dele, só observando, olhando o povo. Tudo eu tinha pregado, tudo eu tinha passado para o povo. Pois não tinha escondido, mesmo que tinha ficado com raiva de mim, tinha me abandonado, mas eu tinha passado tudo para eles, que no final ia chegar o momento de uma necessidade de ir para o céu. Mas vestido no pecado não ia. E o povo dizia que ia, porque Deus era pai de todos. Há uma diferença. E foi o momento que ali ele deu a última palavra. E quando chegou a hora dessa última palavra, nós observei uma casa que tinha na frente, aonde ele se aproximou. Chegou o final do povo. E ele se aparece uma casa e ele se aproxima da casa. Quando ele se aproxima da casa, eu ali acompanhei ele, pois eu ia acompanhando.
eu observei um povo. O povo que está dentro da casa reservada, esperando essa pessoa. Como é que está esperando? O seu professor, esperando o noivo. E eu olhando ali a casa, ela é redor de coluna, em pé. Mas não cabe a mão da gente, para ninguém incomodar o que estão dentro. E ali, quando chega ali, ele arrodeia, que era para ir lá para frente, para a porta da casa. E eu olhei, eu contemplei aquele povo, é muito povo que está reservado esperando esse dia. E aquele povo, quando viram ele, eles estão sentados, tudo bem colocado, tudo dá suave. Não estão sufocados. Mas quando viram ele, eles se levantaram para ir recebê-lo. E quando eles se levantam para recebê-lo, que ele arrodeia, que chega lá na frente, eu olhei assim, só observei que é muito povo, mas eu não conheci quem é. E quando ele chega à frente da casa para cumprimentar o povo, recebê-lo, falar alguma coisa que ele foi fazer, aí eu me espantei naquele momento. E hoje eu estou passando aqui esse testemunho a todos que vão estar ligados, compartilhando comigo. Você que der valorizar esse testemunho, você vai ver que a sua vida vai mudar, pois eu creio que esse testemunho vai entrar mudando muitas vidas, transformando, libertando, e você pode ser dessa pessoa eleito para Deus usar para poder ele mostrar para você as coisas espirituais, as coisas celestiais. E você, no final desse testemunho, eu creio que você entendeu que está falando sobre o nosso viver hoje, que estamos vivendo, até Jesus vir, porque é a demonstração também do arrebatamento da igreja. Se nós continuar do jeito que está, como eu estou falando para você, o que Deus me revelou, não vai chegar aí o céu. E você que está me ouvindo, vamos se levantar e vamos falar o que Deus quer. Não vamos concordar com as coisas que Deus não quer, porque só vai ficar na casa só quem estiver obedecendo. Como você viu, que na casa chegou o momento de trabalhar, mas agora chegou o final que não fica se tiver da forma que trabalhou, acompanhando o ritmo do mundo. Por isso, nesse momento, eu deixo aqui no seu coração esse testemunho, revelação de Deus, que você se coloque o seu tempo a ouvir e busque a Deus, porque eu sei que Deus vai fazer muito algo importante na sua vida, você ouvindo com atenção. E valorizar a palavra, você vai ter revelação, Deus vai lhe usar, e eu estou aqui, numa vila conhecida por Lagoinha. Qualquer coisa que depender de mim, eu estou aqui para dar uma explicação, interpretação, e aquilo que Deus permitir é o que eu posso falar. Eu não posso concordar com todas as coisas, só posso concordar com o que Deus permite que eu passe para o povo. E nós estamos trabalhando nessa jornada, fique com Deus. Vocês todos que vão estar ligados, vão estar fazendo parte, eu sei que vai haver mudança na vida de cada um. E que o povo que vai ouvir, você é nosso convidado para servir Jesus, aceitar Ele e nós morar no céu. Mas tem essa prática que tem que ter uma diferença. Se defender do mal e se vestir na couraça do Evangelho, que é a palavra de Deus. Fique com Deus, fique com o meu abraço, a paz do Senhor, e que Deus lhe use bastante, que por onde você ouvir esse testemunho, o mal vai sair, vida se converte, se liberta, e muitos dons renovados em nome de Jesus. Amém.